Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre segurança em sistemas distribuídos. Vamos continuar estudando algoritmos de criptografia de chave privada. Esses algoritmos, eles se baseiam no princípio de difusão, que justamente tem como objetivo distribuir a influência de cada bit da mensagem original sobre vários bits do texto cifrado. Dessa forma, a modificação de uma pequena parte da mensagem original vai afetar um grande número de bits no texto cifrado, o que é justamente uma propriedade bastante interessante para evitar ou até mesmo dificultar uma descriptografia indevida. Dessa forma, o processo de fusão vai dissipar a estrutura estatística da mensagem original, tornando então bastante árduo o trabalho de hackers, atacantes, que vão utilizar meios estatísticos para analisar o texto cifrado. Por exemplo, sabendo o idioma em que a mensagem foi enviada, um hacker ele pode justamente pegar informações estatísticas sobre a frequência de determinadas letras num determinado idioma e começar a fazer um processo de análise estatística para tentar identificar determinadas palavras. Um outro princípio sobre o qual os algoritmos de chave privada se baseiam é o mecanismo de confusão. Justamente ele vai fazer com que o relacionamento entre a chave e o texto cifrado seja tão complexo quanto possível. Na verdade, cada bit da chave vai afetar e influenciar um grande número de bits do texto cifrado. E cada bit do texto cifrado vai depender de várias partes da chave. Então, essa dependência entre a chave e o texto cifrado vai aparecer, vai ser entendido pelo invasor, pelo hacker, como se fosse um efeito aleatório. E a criptografia tradicional geralmente implementa a confusão utilizando Xboxes, que são na verdade caixas de substituição, que nós veremos no slide seguinte. Aqui nós temos um exemplo de um Xbox, que justamente ele vai obter P de pato bits da entrada e vai converter em Q bits de saída. E geralmente ele vai utilizar uma tabela lookup, como essa que nós podemos ver na parte inferior à esquerda. Então, como vai ser basicamente o funcionamento dessa tabela lookup? Então, dada a entrada do lado direito 100100, então justamente ele vai transformar da seguinte forma: o primeiro e último bit, 1 e 0, ele vai indexar justamente a linha que está justamente em negrito. E a parte central, ele vai indexar a coluna 0010. E com isso, ele vai obter como saída 0001. Então, nós podemos começar a entender o funcionamento dos cifradores de bloco, onde justamente o processo de fusão vai propagar mudanças de um bloco para o outro e vai distribuir as mudanças de um bloco para o outro, de modo que a permutação vai ser utilizada. E aí temos um cifrador de bloco ideal, que a mudança de um único bit no texto original vai resultar em mudanças no texto cifrado em cada bit com probabilidade 0,5. Dessa forma, isso nos leva a concluir que aproximadamente metade da saída dos bits deve mudar para cada possível mudança de um único bit no bloco de entrada. Dessa forma, o texto cifrado ele vai aparecer como se ele tivesse sido alterado, modificado aleatoriamente. Então, vamos entender o funcionamento de talvez um dos algoritmos de criptografia baseado em blocos mais simples, que é o DSDS, Data Encryption Standard. Nesse algoritmo, o texto original ele vai ser dividido em blocos de 64 bits e cada bloco ele vai ser convertido em um texto cifrado de 64 bits também, utilizando uma chave de 56 bits. E o texto original, depois de uma permutação inicial, ele vai ser dado como entrada em uma cascata, em um conjunto de 16 estágios. E nesses estágios,
uma chave mestre secreta de 56 bits, ela será utilizada para gerar 16 chaves. E cada estágio vai utilizar uma função de Feistel. E que essa função ela não é secreta. É uma função amplamente utilizada na literatura de criptografia. Vale ressaltar que esse algoritmo ele foi quebrado no ano de 1998 num campeonato chamado RSA Challenge 2. Justamente os vencedores eles conseguiram quebrar a criptografia DS em 56 horas utilizando um supercomputador. Então aqui nós podemos ver basicamente como seria o funcionamento do DES. A partir da saída de um estado K-2, então nós teríamos a parte à esquerda e a parte à direita. A parte à direita ela seria automaticamente levada como saída do estágio K, para o estado K. E a partir da parte esquerda, justamente nós começaríamos na função XOR, mas a outra entrada da função XOR é justamente o percurso percorrido pela entrada, a parte à direita, que justamente vai ser aplicada na função de Feistel, utilizando uma daquelas chaves geradas. E a partir do XOR vai resultar na parte à direita, que vai ser dada como entrada para o estado K. Dando continuidade, um dos maiores desafios no uso de criptografia de chave privada é justamente a distribuição da chave privada entre os usuários do sistema. Então, justamente, a distribuição da chave privada, por si só, vai requerer o uso de um canal seguro. Então, a distribuição da chave é um dos principais empecilhos para o uso de algoritmos de criptografia de chave privada. Adentrando ainda mais, por questões de confidencialidade, é interessante que cada par de usuários do sistema ele tenha a sua chave privada. Por exemplo, se eu desejo me comunicar com o João, eu vou ter uma chave privada para me comunicar com o João. Agora, se eu quiser me comunicar com Maria, eu terei uma outra chave privada, diferente daquela usada por João, apenas para me comunicar com Maria. Dessa forma, em uma rede com N usuários, nós teríamos N vezes N-1 sobre 2 pares. Então, precisaríamos trocar um número quadrático de chaves. E esse custo pode se tornar bastante impeditivo caso o número de nós do sistema cresça. E, por fim, vamos entender um outro tipo de cifrador que não é mais em bloco, mas em streaming. Pense stream como um fluxo. Simplesmente que os dados eles vêm chegando, não param de chegar. Então pense um sensor que justamente a cada 1 milissegundo ele realiza uma leitura e envia para um servidor. Então nós podemos entender esse envio, esse fluxo de dados como streaming. Então os cifradores em stream eles vão ser utilizados para criptografar dados de tempo real. E esse processo de criptografia ele vai ser realizado em tamanhos menores de unidade de dado. Então, esse dado stream, eles vão ser criptografados primeiro, gerando uma chave do stream, que vai ter um tamanho muito grande e vai ser utilizada, vai ser gerado utilizando um gerador de números pseudo-aleatório projetado especificamente para fins de criptografia, como nós vamos discutir posteriormente. E então, a partir dessa chave gerada muito grande, ele vai começar a realizar uma operação de XOR em cada bit recebido do texto original com aquela chave. E então, uma vez que nós estamos falando de um algoritmo de chave simétrica, o destinatário da mensagem ele vai poder justamente aplicar o XOR justamente no bit recebido, obtendo então o bit original, como pode ser visto na linha inferior da tela. B XOR K aplicado XOR K novamente. Isso vai resultar o bit original. Muito obrigado.